Os sinais do fim dos tempos estão ao nosso redor, mas será que estamos prontos para o que vem a seguir? É impossível ignorar as notícias de desastres naturais, conflitos globais e mudanças sociais rápidas que têm transformado o mundo. Muitos se perguntam, será que tudo isso já foi previsto há milhares de anos? Hoje, vamos embarcar em uma jornada para desvendar os mistérios do livro do Apocalipse, uma das profecias mais fascinantes e intrigantes da Bíblia. Neste vídeo, você aprenderá como identificar os sinais descritos nas Escrituras e entender o que eles significam para a sua vida espiritual. Mas não se preocupe, esta não é uma mensagem de medo. Pelo contrário, é um convite à esperança e à preparação. Afinal, o Apocalipse não é apenas sobre destruição, mas também sobre a promessa de redenção e o triunfo de Deus. Agora, vamos juntos descobrir o que esses sinais revelam e como podemos nos preparar para o futuro que Deus nos reserva. O livro do Apocalipse, também conhecido como a Revelação de João, é um dos textos mais misteriosos e fascinantes da Bíblia. Escrito em um período de intensa perseguição aos cristãos, este livro se destaca por suas visões simbólicas, mensagens de esperança e profecias que continuam a intrigar tanto estudiosos quanto pessoas de fé ao longo dos séculos. Mas o que torna este texto tão especial? Mais do que um relato sobre os eventos finais do mundo, o Apocalipse é um guia espiritual que oferece uma mensagem de encorajamento e direção para aqueles que enfrentam tempos difíceis. No contexto atual, marcado por crises globais, desastres naturais, pandemias e tensões sociais, muitas pessoas buscam respostas nas Escrituras. Será que os eventos que vivemos hoje já foram preditos há milhares de anos? É possível que o Apocalipse contenha pistas sobre o nosso presente e nosso futuro? Neste vídeo, vamos explorar essas questões com profundidade e clareza, revelando como as profecias bíblicas podem iluminar os desafios e as incertezas do mundo moderno. Além de abordar os sinais descritos no Apocalipse, este vídeo também convida você a refletir sobre o plano de Deus para a humanidade. Afinal, mesmo em meio ao caos, há uma promessa divina de redenção, consolo e direção. Esta mensagem é para todos que buscam compreender o significado espiritual do Apocalipse e aplicar seus ensinamentos à vida cotidiana. Prepare-se para uma jornada transformadora, onde vamos desvendar o que essas profecias significam para nós hoje. Juntos, vamos explorar não apenas o que está por vir, mas como podemos viver com fé, coragem e esperança diante dos desafios do nosso tempo. O livro do Apocalipse apresenta uma série de sinais que, segundo as Escrituras, indicariam a aproximação dos últimos tempos. Muitos desses sinais são descritos em linguagem simbólica, mas sua essência é inconfundível. Quando olhamos para o mundo atual, é impossível não relacionar esses eventos bíblicos com acontecimentos recentes. Nesta sessão, exploraremos esses sinais, conectando-os a fenômenos globais contemporâneos e destacando sua relevância espiritual. Um dos primeiros sinais mencionados no Apocalipse são as guerras e rumores de guerras. Este é um dos aspectos mais visíveis da humanidade desde os tempos antigos, mas nunca antes estivemos tão conectados ao impacto global dos conflitos. Nos últimos anos, conflitos armados têm se intensificado em várias regiões e as tensões entre nações aumentaram. As redes sociais e os avanços tecnológicos trouxeram imagens e notícias em tempo real, ampliando a percepção de que estamos vivendo em um período de instabilidade sem precedentes. Quando observamos essas guerras à luz das Escrituras, elas nos lembram da fragilidade da paz humana e da necessidade de confiar em Deus. Outro sinal relevante é o aumento de desastres naturais, como terremotos, furacões e incêndios florestais.
Em Mateus 24:7, Jesus disse: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Atualmente, eventos climáticos extremos têm se tornado mais frequentes e intensos, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, o debate sobre mudanças climáticas trouxe à tona preocupações sobre a sustentabilidade do planeta. Esses acontecimentos reforçam o caráter urgente das mensagens bíblicas, chamando-nos a reconhecer a soberania de Deus sobre a criação. Fomes e pestes também estão entre os sinais profetizados. A pandemia de Covid-19 foi um exemplo claro de como uma doença pode transformar vidas e sociedades inteiras. Durante esse período, muitas pessoas buscaram conforto nas Escrituras, questionando se isso era um reflexo das profecias do Apocalipse. Além disso, a fome continua sendo uma realidade devastadora para milhões de pessoas, com crises humanitárias em países assolados por conflitos e desastres. Esses eventos não apenas expõem as fraquezas das estruturas humanas, mas também apontam para a necessidade de compaixão e ajuda mútua. Um sinal frequentemente mencionado nas profecias é o aumento da maldade e o esfriamento do amor entre as pessoas. Em um mundo onde as redes sociais amplificam discursos de ódio, divisões e polarizações, é fácil perceber como isso se manifesta. A Bíblia alerta que, nos últimos tempos, as pessoas seriam egoístas, avarentas e desobedientes, buscando apenas seus próprios interesses. 2 Timóteo 3, 1-5. Esses comportamentos estão cada vez mais evidentes, mas também servem como um chamado para que os cristãos permaneçam firmes em seus valores de amor e serviço ao próximo. Por outro lado, o Apocalipse também menciona grandes sinais no céu, o que pode ser interpretado de diferentes formas. Fenômenos astronômicos como eclipses, chuvas de meteoros e alinhamentos planetários têm chamado a atenção de muitas pessoas. Embora a ciência explique esses fenômenos, para muitos, eles continuam carregados de significado espiritual. A Bíblia muitas vezes usa os céus como um lembrete da grandiosidade de Deus e de seu plano para a humanidade. Além desses sinais específicos, o Apocalipse nos apresenta a visão de uma humanidade dividida entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que escolhem se afastar. A marca da besta, outro símbolo central do livro, é frequentemente interpretada como um alerta sobre sistemas que controlam a sociedade e levam as pessoas a se desviar de princípios espirituais. Em um mundo onde a tecnologia e os sistemas financeiros estão cada vez mais centralizados, muitos se perguntam se já estamos vivendo os primeiros sinais dessa realidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, esses sinais não são apenas alertas de destruição ou juízo. Eles também têm o propósito de chamar a humanidade ao arrependimento e à reconciliação com Deus. O Apocalipse não é um livro de terror, mas de esperança, mostrando que, mesmo em meio ao caos, Deus está no controle. Cada sinal, por mais assustador que pareça, é um lembrete de que o plano divino está se desenrolando e que há redenção para aqueles que buscam a Deus. Assim, ao olhar para os sinais do Apocalipse no mundo moderno, somos chamados não apenas a observar, mas a refletir. Esses acontecimentos nos lembram da brevidade da vida e da importância de viver de acordo com os princípios de Cristo. Mais do que nunca, é tempo de nos prepararmos espiritualmente, fortalecermos nossa fé e compartilharmos a mensagem de esperança que o Evangelho nos oferece. Os sinais do Apocalipse, como descritos na Bíblia, não são apresentados apenas como avisos de eventos catastróficos, mas como uma forma de nos alertar e preparar espiritualmente. Para reconhecê-los e interpretá-los de maneira adequada, é essencial compreender o contexto em que foram escritos e como se aplicam aos tempos modernos.
Este capítulo abordará 3 passos fundamentais para discernir os sinais e viver de forma alinhada ao plano divino. 1. Estudo das Escrituras. O primeiro passo para interpretar os sinais do Apocalipse é mergulhar no estudo das Escrituras. A Bíblia não é um livro isolado, e o Apocalipse está intimamente conectado a outros textos bíblicos, como o livro de Daniel, os Evangelhos e as cartas de Paulo. Esses livros fornecem informações complementares que ajudam a esclarecer as profecias. Por exemplo, a imagem das bestas no Apocalipse é explicada em detalhes no livro de Daniel, conectando os reinos da terra ao plano divino. Para quem deseja entender os sinais, é indispensável ler a Bíblia com oração e discernimento. Não se trata apenas de absorver conhecimento, mas de buscar orientação espiritual para compreender o significado por trás dos eventos descritos. Estudos em grupo e guias de teologia também são ferramentas valiosas para aprofundar esse entendimento. Segunda, oração e discernimento espiritual. Interpretar os sinais do Apocalipse não é apenas uma questão de lógica ou estudo acadêmico. É também um exercício espiritual. A oração é fundamental para pedir a Deus sabedoria e discernimento. Em Tiago 1,5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, e Ele a concede generosamente. Essa prática ajuda a evitar interpretações erradas ou sensacionalistas, que muitas vezes levam ao medo ou ao desespero. Durante a oração, é importante estar em silêncio e ouvir a direção de Deus. O discernimento espiritual é como uma bússola que aponta para a verdade, permitindo distinguir o que é relevante e o que pode ser uma distração. Esse discernimento ajuda os cristãos a entender que os sinais não são apenas advertências de destruição, mas convites à reconciliação e ao fortalecimento da fé. Observar com sabedoria e contexto. O terceiro passo é observar os eventos do mundo com sabedoria e contexto. Muitos dos sinais descritos no Apocalipse, como guerras, desastres naturais e crises sociais, têm ocorrido ao longo da história. No entanto, a diferença está na intensidade, frequência e contexto em que acontecem. A Bíblia nos chama a vigiar, mas também a não sermos enganados. Mateus 24:4. Por isso é essencial observar com cuidado e evitar interpretações precipitadas. Por exemplo, avanços tecnológicos e mudanças culturais podem ser vistos como parte do cumprimento profético, mas também exigem cautela para não serem mal compreendidos. O equilíbrio entre observação e fé é o que permite aos cristãos reconhecerem os sinais sem ceder ao medo. Reconhecer os sinais do Apocalipse é uma tarefa que exige estudo, oração e observação sábia. Porém, mais do que identificar os sinais, é essencial refletir sobre como eles nos chamam a agir. Eles nos convidam a uma vida de oração constante, comunhão com Deus e serviço ao próximo. Não se trata de prever o futuro com exatidão, mas de viver o presente com propósito. Os sinais são lembretes da soberania de Deus e da importância de estarmos preparados não apenas para o que está por vir, mas para sermos luz em tempos de incerteza. Quando interpretados com fé e sabedoria, eles nos encorajam a viver de forma alinhada ao plano divino, com esperança e confiança na redenção prometida. A mensagem central do Apocalipse não é apenas um alerta para os eventos que estão por vir, mas um chamado para que nos preparemos espiritualmente. Essa preparação não é baseada no medo ou na ansiedade, mas na fé, na esperança e no compromisso de viver de acordo com os princípios de Deus. Neste capítulo, exploraremos como cada pessoa pode se preparar espiritualmente para enfrentar os desafios dos últimos dias, fortalecendo a fé e construindo um relacionamento mais profundo com Deus. 1. A importância da oração constante. A oração é a base da preparação espiritual. É por meio dela que construímos um diálogo contínuo com Deus, buscando direção,
conforto e força. Jesus nos deu o exemplo da oração constante, especialmente em tempos de dificuldade, como em sua oração no Getsêmani antes de enfrentar a crucificação. Nos últimos dias, quando as pressões do mundo aumentarem, a oração será o refúgio que nos ajudará a encontrar paz em meio ao caos. Uma vida de oração ativa inclui momentos de gratidão, intercessão e confissão. Também é importante orar por discernimento para reconhecer os sinais e tomar decisões alinhadas ao plano divino. A oração é uma ferramenta poderosa para manter a fé firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. 2. A necessidade de estudar as Escrituras. Outro pilar essencial para a preparação espiritual é o estudo da Palavra de Deus. A Bíblia é a bússola que nos orienta em tempos de incerteza, oferecendo clareza e esperança. Textos como o Salmo 119, 105, que diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho", mostram que a Escritura é uma fonte de orientação divina. Estudar a Bíblia regularmente nos ajuda a entender melhor o caráter de Deus e as promessas contidas em suas profecias. Além disso, ao aprofundarmos nosso conhecimento, somos fortalecidos contra enganos e falsas doutrinas que podem surgir nos últimos dias. Participar de grupos de estudo bíblico ou seguir planos de leitura estruturados pode ser uma maneira prática de cultivar esse hábito. 3. Viver em comunhão com outros cristãos. Nos últimos dias, o isolamento pode ser um perigo espiritual. A comunhão com outros cristãos fortalece a fé e nos ajuda a superar os desafios juntos. A igreja, como o corpo de Cristo, é um lugar onde encontramos apoio, encorajamento e direção. Hebreus 10:25 nos exorta a não deixar de nos reunir, especialmente à medida que vemos o dia se aproximando. A comunhão também é uma oportunidade para compartilhar a mensagem de esperança com aqueles que estão perdidos ou confusos. Por meio do testemunho pessoal e do exemplo de uma vida transformada, podemos inspirar outros a buscar a Deus e se preparar espiritualmente. 4. Praticar a generosidade e o serviço ao próximo. A preparação espiritual não é apenas um exercício individual. Envolve também ações concretas em benefício dos outros. Jesus nos ensinou que amar ao próximo é um dos maiores mandamentos, e isso inclui cuidar das necessidades físicas, emocionais e espirituais dos que estão ao nosso redor. Nos últimos dias, quando o egoísmo e a indiferença aumentarem, ser generoso e compassivo será um testemunho poderoso. Mateus 25, 35 a 40 nos lembra que servir ao próximo é o mesmo que servir ao próprio Cristo. Esse espírito de serviço reflete nossa confiança em Deus e nossa obediência a seus mandamentos. 5. Confiar nas promessas de Deus. Por fim, a preparação espiritual inclui confiar plenamente nas promessas de Deus. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, Mateus 28, 20, e que mesmo diante das dificuldades, sua graça seria suficiente para nos sustentar. Essa confiança nos permite enfrentar o futuro com coragem e esperança, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A confiança nas promessas de Deus transforma nossa perspectiva sobre os últimos dias. Em vez de temermos o que está por vir, podemos viver com expectativa e alegria, sabendo que o Apocalipse não é o fim, mas o início de uma nova era de redenção e comunhão eterna com Deus. Preparar-se espiritualmente para os últimos dias é um chamado a viver com fé, esperança e amor. Por meio da oração, do estudo das Escrituras, da comunhão, do serviço ao próximo e da confiança nas promessas de Deus, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. Essa preparação não apenas nos protege das incertezas do futuro, mas também nos transforma em agentes de luz e esperança em um mundo que precisa desesperadamente dessas virtudes.
Os sinais do Apocalipse, tão detalhadamente descritos ao longo deste vídeo, não são apenas advertências sobre tempos difíceis. Eles são também convites à reflexão, à ação e, principalmente, à preparação espiritual. Ao reconhecermos os sinais no mundo moderno, somos chamados a uma vida de propósito, fé e esperança, ancorada nas promessas divinas. Os sinais não devem gerar medo, mas sim fortalecer nossa confiança em Deus. Eles são lembretes de que o plano divino está em andamento e de que cada evento, por mais desafiador que pareça, é parte de algo maior. Assim como a luz atravessa a escuridão, Deus continua a guiar aqueles que colocam sua confiança nele, oferecendo paz e direção em tempos de incerteza. A mensagem do Apocalipse não é apenas sobre o fim, mas sobre um novo começo. Um começo que traz redenção, restauração e comunhão eterna com Deus. Preparar-se espiritualmente não é apenas uma necessidade para os últimos dias. É um chamado para viver com propósito todos os dias, que possamos levar essa mensagem como um lembrete diário de nossa missão. Orar constantemente, estudar a palavra, servir ao próximo e confiar plenamente nas promessas de Deus. Ao fazermos isso, não apenas reconhecemos os sinais, mas também nos tornamos luz para um mundo que busca direção. Os sinais estão aí. O chamado é claro. A pergunta que resta é: estamos preparados? O Apocalipse é um convite claro para refletir, agir e compartilhar a mensagem de esperança com o mundo. Agora que você conhece os sinais e entende sua importância, o que você fará? O chamado de Deus é para vivermos com fé, amor e propósito todos os dias. Se este vídeo trouxe reflexão e inspiração, compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Deixe seu comentário abaixo com suas dúvidas ou percepções. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a fé e nos preparam para o futuro. Vamos juntos nos preparar.